tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Linux Pro, meu nome é Newton. Nesse vídeo eu vou falar uma dica sobre o Tomcat. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Tomcat, instalação do Tomcat no Linux. Esse vídeo serve para qualquer Linux, qualquer distribuição. Eu fiz essa instalação no Debian, usando o pacote JRE, que tem da Oracle. Esse aqui tá o vídeo, né? E aí o Roger me perguntou como que ele cria um virtual host no Tomcat e como que ele deixa na porta 80, já que ele está na porta 8080. Eu falei para ele que é só alterar um parâmetro, né, fazer uma alteração no parâmetro. Então vou mostrar aqui onde está o link, onde muda a porta default do Tomcat, que no caso você vai ter que editar o arquivo conf do Tomcat. Eu vou mostrar depois para você esse arquivo, e aí é só mudar a porta 8080 para a porta 80 ou 81 ou o que seja, entendeu? Que é o server.xml que está dentro da pasta do Tomcat. Ele me reportou que não estava conseguindo fazer esse processo, e eu executei esse processo e executei o Tomcat como root e funcionou normalmente. Foi mudada a porta de 8080 para a porta 80. E aí ele não conseguiu fazer. E aí eu fui testar com o usuário que eu criei lá no tutorial, né, que é o usuário Tomcat, e verifiquei que não estava funcionando com o usuário Tomcat. Então eu fui investigar o que era isso daí. Eu descobri que por default as portas abaixo de 1024 no Linux só pode ser aberta pelo root. Então se você não tiver root no seu software que roda alguma porta específica, significa que se uma aplicação estiver rodando com o usuário sem ser o root, no exemplo do Tomcat, eu usei o usuário Tomcat, você não pode colocar portas abaixo de 1024. Eu vou abrir aqui a máquina que eu fiz a instalação do Tomcat para esse vídeo e vou mostrar para você. A parte de configuração do Tomcat é essa, ó. Na pasta conf do Tomcat, eu entrei no SR local Tomcat conf, que é essa pasta conf aqui, tem um arquivo chamado server.xml, é onde você faz a configuração do virtual host e outras coisas mais do Tomcat, tá? E dentro do arquivo server.xml, no finalzinho do arquivo, você configura o virtual host, que é aqui, ó. Aqui é onde termina o virtual host. O host aqui começa os virtual hosts que você quer adicionar. Mas antes disso daqui, tem a porta do Tomcat. Nessa parte aqui você tem que alterar a porta. No caso aqui tá 8080, você pode alterar para a porta que você quiser. Mas uma porta abaixo de 1024 não pode ser executada por um usuário normal, só se ele for root. Se você alterar esse arquivo aqui para a porta 80, esse parâmetro aqui, porta para 80, parar o serviço, executar novamente o serviço, o Tomcat não vai acessar, não vai ser acessível pela porta 80. Esse usuário que está aqui é o usuário Tomcat. Vou mostrar para você. O usuário que está aqui é o usuário Tomcat e o usuário do script é o usuário Tomcat. Então aqui no script do service do Tomcat, eu digo o usuário e o grupo é Tomcat. Então quando você executar esse service start Tomcat, ele não vai executar como root, ele vai executar como usuário Tomcat e não vai abrir a porta 80. Para resolver isso daí é simples, você tem que fazer um redirect no iptables. Se você tiver regra de firewall nessa sua máquina, você vai ter que adicionar mais uma regra. Se você não tiver, você pode executar essa linha de código com iptables e colocar no boot.local. No caso aqui, você pode colocar no rc.local. Esse é no meu ambiente, específico nesse ambiente onde está esse Tomcat com essa VM, que aqui tem duas placas de rede. Eu tenho duas placas de rede, ETH1 e ETH0. Eu consigo acessar essa máquina aqui pela ETH1. Pela ETH0 eu não consigo acessar, porque ela está com o NAT aqui. Então eu fiz a regra o seguinte, ó. Tem essa regra aqui que você tem que colocar. Significa o que essa regra? Significa um pré-route na interface ETH0, na porta 80, tudo que tiver na porta 80, redireciona para o 8080. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Aqui é onde está o Tomcat, aqui é default do acesso é a porta 80, então não tem nada. Aí se você colocar 8080, vai ver que tem um Tomcat, certo? Tá rodando o Tomcat. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para cá, executar esse passo aqui. Primeiro eu vou executar com a regra que está aqui, ó, com a ETH0. A minha não é ETH0, a minha é acessível a ETH1. Então eu vou executar primeiro com essa daqui. Pronto, eu vou testar aqui, ó. Você vai ver que não vai estar acessível ainda. Agora eu vou fazer a mesma regra para a porta ETH1. Aí você dá uma olhada no seu ambiente para ver qual que é a interface de rede que acessa o Tomcat. Se tiver mais de uma interface, certo? Pronto, eu fiz a regra com a ETH1, eu adicionei essa regra, que foi adicionado. Pronto, já está acessível. Então, desse modo, você consegue fazer com que o Tomcat fique na mesma porta. Você não precisa mudar a porta do Tomcat aqui, ó, no service.xml. Pode deixar 8080, não precisa alterar nada. E aí você faz um direcionamento com o iptables, ó. Só que assim, quando você reiniciar essa máquina, o iptables vai zerar e não vai ter esse direcionamento. Para você acertar isso daí, você pode vir, que como eu expliquei aqui no meu post, eu vou colocar abaixo na descrição desse vídeo, o arquivo lá do rc.local, que ele é executado toda hora no boot. Aí você pode adicionar aqui, antes do exit 0,
Pode colocar uma linha aqui e você pode colocar esse comando aqui, ó, todo, né? É só mudar a interface, no meu caso é ETH1, e aí toda vez que reiniciar a máquina, ele vai fazer essa regra aqui, ele vai executar essa regra aqui, ó, e vai ficar disponível na porta 80, sem alterar nada. Então eu vou reiniciar aqui, é só esperar um pouquinho que a máquina vai voltar. Então é simples de você contornar esse problema aí. Na verdade é um problema, né? Por padrão, porta abaixo de 1024 não é executado por usuário normal. Só o root que pode abrir essa porta, para fazer o bind com essa porta. Isso serve para qualquer programa que você está criando. Qualquer programa que tenha uma porta, se ele não for executado pelo root, não pode abrir uma porta abaixo de 1024. A máquina já subiu agora. Agora eu vou testar novamente para ver se está ok aqui o Tomcat. Pronto, ó, ele está disponível na porta 80. E vou testar novamente na 8080, viu? Então é simples de fazer essa regra aqui e você consegue corrigir e deixar o Tomcat mais seguro. Nota, se você for executar o Tomcat pelo usuário root, você tem problema de seguranças. Por que eu não uso o usuário root para executar o Tomcat? É recomendado que você use um usuário sem ser o root para executar o Tomcat, processo Tomcat, porque aí o usuário grupo fica naquele ambiente padrão dele. Ele não consegue ter níveis mais elevados. Por que não executar o Tomcat como root? E aí você não precisa executar essa regra de iptables. Porque mais seguro usar um usuário normal para executar o Tomcat do que o usuário root. Porque o usuário root tem muita permissão no sistema, e aí se tiver algum problema de segurança no Tomcat ou na aplicação, você vai conseguir acessar o sistema, o OS, e aí fazer alguma alteração, ou ter privilégio como root, ou fazer qualquer outra coisa. Então é recomendado usar o usuário Tomcat, um usuário do sistema que você criou, para executar o Tomcat. E aí assim, é simples, é só você criar essa regra de iptables, ou adicionar essa regra no seu Firewall, caso essa máquina que você está acessando tenha um Firewall. Caso ela não tenha um Firewall, você pode colocar no rc.local, essa regra de iptables, e aí sem problema nenhum, você não precisa fazer nenhuma alteração no service.xml do Tomcat. Tem muita gente que usa na frente do Tomcat um servidor web como o Apache ou Nginx, né? Ou outro, ou um proxy também. E aí não precisa fazer essa alteração, não precisa fazer esse iptables, nem fazer alteração na porta do Tomcat. Tem gente que quer apenas mostrar um sisteminha simples, ou fazer um TCC, ou algo do tipo. Ele quer que a pessoa acesse via porta 80 e não digitar 2.8080. Esse é o jeito mais seguro de você colocar uma aplicação no ar com Tomcat, e aí não tem problema nenhum, certo? Se você tiver com Tomcat, aí você pode fazer esse processo, e aí seu Tomcat fica disponível na porta 80 também, sem precisar digitar 8080. Você pode liberar só a porta 80, e a porta 8080 você pode deixar fechado no Firewall, sem problema nenhum. Automaticamente ele faz o direcionamento lá internamente, tá? O vídeo é um vídeo mais rápido, é só para explicar um pouquinho sobre essa parte do Tomcat. A ideia de fazer esse vídeo foi graças à dúvida do Roger, e ele postou essa dúvida, né? Essa tentativa que ele tava fazendo não tava conseguindo, e aí eu fiz umas pesquisas e achei a solução, né? Eu sempre rodei o Tomcat na porta 8080. Quando foi preciso rodar na porta 80, algo específico, era já com o usuário root, que era um sisteminha interno, algum teste. Então eu nunca achei esse problema que ele achou, porque ele tava rodando com o usuário correto. Ele seguiu o passo a passo que tá lá no blog, né? E o vídeo também, ele viu o vídeo e seguiu o passo a passo do blog. Então assim, já surgiu esse problema, e eu fiquei analisando o que poderia ser, e aí nós dois descobrimos junto que era a parte lá do 1024. Então graças a ele esse vídeo está sendo postado, e assim é bem legal, porque às vezes você perde um tempo muito grande, sendo que era uma coisa mais simples. Dessa forma você consegue acelerar seu processo de deploy. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você assistiu até esse momento aí, compartilha com quem aí que está usando Java, Tomcat e outras coisas em desenvolvimento web, tá? Uma coisa que eu sempre peço: faça um ambiente com segurança. A partir do momento que você fizer um ambiente com segurança, toda complicação, a parte de segurança vai diminuir muito, e aí você vai ter tempo de fazer outras coisas no ambiente, ou fazer outras aplicações, ou colocar outros processos para rodar. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, hein?